Bom dia, irmãos. Uma alegria muito grande estarmos aqui hoje para louvar e engrandecer o nosso Deus. E para que juntos, possamos estar nos alimentando da palavra, lendo, escutando, aprendendo cada vez mais. Nós temos aqui estudado o livro de Atos. Então estamos fazendo uma leitura corrente do livro de Atos e nós agora estamos em Atos 13. Então, relembrando aqui o que nós vimos, nos nossos últimos estudos, nós falamos sobre Atos 12. E falamos sobre a morte o primeiro mártir, o primeiro mártir como apóstolo, o primeiro apóstolo foi morto, o apóstolo Tiago, irmão de João, e a prisão de Pedro, e vimos ali que pela oração da igreja, houve um milagre. Pedro é então tirado da prisão pelo Espírito, por um anjo, e levado até a casa da mãe de Marcos, onde a igreja estava ali se reunindo. Nós falamos ali sobre o poder da oração da igreja, e vimos também o despertar para o milagre. Quando o milagre acontece, às vezes a gente fica até acuado. A gente viu ali que as pessoas estavam orando por Pedro, e Pedro chegou lá e todo mundo ficou com medo de abrir a porta para Pedro. Não tinha entendido o milagre. Mas agora nós damos continuidade. Entramos no capítulo 13, nós já começamos a falar ele na última aula de Atos, onde foi falado aqui sobre o mover do Espírito Santo. Onde tudo que o livro de Atos ele é escrito por Lucas, mas ele vai falar sobre as ações do Espírito Santo. Esse é o maior relato do livro de Atos. O Espírito Santo movendo pessoas, trabalhando através de pessoas, para que o evangelho seja levado e para que a igreja, então, que foi prometida lá em Mateus 16, venha então a surgir. E costumamos, então, a identificar a pregação do evangelho. Quando a gente vai lendo, a gente fica identificando isso com os vilarejos tranquilos que nós vemos lá atrás. Lá a gente vê em Mateus, a gente vê no Antigo Testamento, cidades pequenas, e principalmente onde Jesus ministrou, que eram cidades pequenas, eram locais abertos, não eram muito urbanos. A gente vai ver ali Jerusalém, aí sim, mas muitos dos locais dos acontecimentos não eram urbanos. Quando a gente vê ali o batismo de João Batista, era ao leito de um rio, a pregação do monte não eram em regiões urbanas. Então, por esse motivo, muitos cristãos ficam surpresos ao descobrir que a igreja do livro de Atos era quase totalmente urbana. Então, a gente muda o cenário aqui. A gente sai dos cenários de rural para um cenário agora totalmente urbano. E a igreja começou lá em Jerusalém, e em seguida ela se espalha para outras cidades. Então lá em Pentecoste, quando outras pessoas, lá mais de 3.000 pessoas se convertem, não são pessoas da igreja de Jerusalém, são pessoas que estavam ali. Essas pessoas voltam para suas casas e muitas coisas vão se cumprindo, muitos grupos vão se formando a partir dali. Quando tem, então, inclusive lá em Atos 8, a dispersão, também essas pessoas vão ser responsáveis, o Espírito Santo movendo para que as igrejas vão surgindo. E isso acontece como Samaria, Damasco, Cesareia e Antioquia da Síria. E pelo menos 40 cidades diferentes são citadas em Atos. De Antioquia, Paulo e seus ajudantes levaram o evangelho a todo mundo conhecido na época. Então, Antioquia, como nós falamos outra vez, passa a se tornar um grande centro agora. A gente vê que sai um pouco o foco de Jerusalém e vai para Antioquia. E, na verdade, o relato de Atos 13 a 28 agora é quase uma revisão geográfica antiga. E por volta do ano 56, o apóstolo Paulo escreveu, Romanos 15, 19, que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo. Isso é impressionante. Então, desde Antioquia, desde Jerusalém, ele tem levado isso, e nós vemos
que toda boa parte da Ásia, boa parte ali da Europa, é um trabalho missionário sendo realizado. E nos capítulos 13 a 14, Lucas, então, descreve o ministério de Paulo em 6 cidades, né? Do 13 ao 14, começando e terminando em Antioquia. Né? Então estaremos vendo uma coisa que foi falado também, que o Alan disse na outra vez, foi que a partir de agora começa a ser um relato agora, a gente vê Pedro, a gente vê Tiago, a gente vê os irmãos sendo comentados nos outros capítulos, mas o 13 em diante ele é quase predominantemente citação das ações do Espírito Santo através do irmão Paulo. Então, baixa as cabeças, vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, Pai Santo, porque Tu, Senhor, é o meu Deus, ó Pai. Ó Senhor, Senhor Todo-Poderoso, Pai. O Rei dos Exércitos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque Tu, Senhor, Jeová, é aquele, Pai, que cumpre as Tuas promessas, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor cumpriu, Pai, que o seu Filho ia vir, para que Ele pudesse, ó Senhor, morrer pelos nossos pecados, ó Pai. Pelo meu pecado Ele morreu, Pai. Era para eu estar ali, mas Ele morreu pelo meu pecado, Senhor. E o Senhor cumpriu isso, Pai, para que o Senhor pudesse dar a solução para o pecado, Senhor. Mas o Senhor Jesus ressuscitou também, que é o cumprimento também de uma promessa Tua, Senhor. E, ó Pai, nós temos estudado aqui, Pai, vários cumprimentos das Tuas promessas, como a promessa da igreja. E estamos vendo, ó Pai, como o Senhor fez para que ela surgisse e chegasse, ó Pai, até a realidade de hoje. Ó Deus, nos ensina, Senhor, através da Tua palavra, que é o nosso alimento, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa estar nos tocando, ó Pai, nos incomodando, Senhor, nos ajudando, Pai, a entender qual é a obra que o Senhor quer nas nossas vidas, Pai. E para a vida da Tua igreja aqui, Senhor. Então, seja conosco, fala conosco nesse momento, Pai. Eu te agradeço, Senhor, e peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, o tema de hoje é Deus abre portas. E nós vamos começar aqui vendo algumas partes que Lucas vai relatar para nós. E a primeira parte aqui é sobre uma decisão. Vamos abrir lá, Atos 13, do versículo 1 ao 5. Atos 13, versículo 1 ao 5. Diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Volta aqui no slide, por favor, Alan. Passa um, a gente vai ficar nesse aqui um tempo. Se puder só desligar essa luz, talvez fique melhor. Mas Paulo, né, ainda chamado Saulo aqui, né, e Barnabé tiveram essa experiência ao ministrar em Antioquia e ao ser chamado pelo Espírito Santo para levar o evangelho ao mundo externo, ao mundo romano. Né. Então eles estavam há um bom tempo na igreja. Então, lembrando, aqui está a Jerusalém, está aqui para baixo. Então começa aqui, Antioquia da Síria. Paulo, Barnabé e várias outras pessoas estão aqui. Estão trabalhando na igreja local de Antioquia. Até então, Jerusalém havia sido o centro do ministério cristão. E Pedro foi o principal apóstolo. Desse ponto em diante, Antioquia da Síria torna-se o novo centro, como nós vimos lá em Atos 11, 19. E Paulo agora o novo líder. É o evangelho em movimento. O evangelho começa em Jerusalém, mas o que Jesus tinha falado lá em Atos 1? Ide, pregar o evangelho a todas
em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Só que eles não tinham saído, tinham ficado lá em Jerusalém confortáveis. O que o Espírito Santo faz? Não. Era para ir por bem, então vamos dar. Não foram por bem, vamos de outro jeito. Né? Então começa-se então a perseguição e aí sim eles começam a se espalhar e o evangelho começa a andar. Né? Tanto que Saulo, ele ainda como perseguidor, ele vai às cidades, vai até Damasco. Né? Então começa-se então a sair. Então o evangelho em movimento, fazendo o cumprimento da ordem de Deus. A ordem de Deus é cumprida, independente se a gente quer ou não. Ela vai ser cumprida. Um falecido missionário chamado Henry Martin, que foi missionário na Índia e na Pérsia, ele disse uma vez: o Espírito de Cristo é o Espírito de missões. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais intensamente missionários devemos nos tornar. Pois levar a palavra de Deus a quem ainda não escutou é a nossa missão aqui na Terra. É a ordem de Cristo. Temos aqui uma família que vem através de uma missão aqui da igreja. Né? Foi ajudada aqui pela igreja. Né? Foi até Calumbi e agora cumpriu-se lá. Né? Então, a gente vê que a missão é muito importante. Né? Levar o evangelho aqui, onde nós estamos, mas também em outros lugares. E quer gostemos ou não, o livro de Atos mostra isso. Né? A missão faz parte. Né? Devemos levar a palavra, seja aqui, seja em outro lugar. Ah, não consigo em outro lugar. Através de ajuda. Né? Deus sabe, às vezes, as nossas limitações. Mas a palavra diz que temos que ir, né? O evangelho tem que ir até os confins da terra. E Lucas relaciona 5 homens aqui que ministravam na igreja. Então, Barnabé, o qual já lemos lá em Atos 4, né, que tinha dado tudo que tinha, então, para fazer o trabalho, para poder ajudar as pessoas, para dedicação total ao trabalho de Cristo. Né? Simeão, que talvez fosse da África, uma vez que tinha como sobrenome Níger, também é traduzido como negro. Lúcio de Cirene, que talvez tenha sido um dos fundadores da igreja em Antioquia, vemos isso lá em Atos 11 e 20. Manaém, um amigo íntimo, né? Ou talvez um irmão adotivo, talvez, de Herodes Antipas, que é o Herodes que havia mandado matar João Batista, não o Agripa que nós vimos lá em Atos 11, mas o Antipas. Né? E vemos Saulo, né? O último da lista, mas que em breve seria o primeiro a ser falado por vários outros capítulos aqui de Atos. E esses homens, eles estavam servindo ao Senhor como profetas e mestres nas igrejas locais. Os profetas ajudaram a lançar os alicerces da igreja ao proclamarem a palavra de Deus. Vamos abrir lá, Efésios 2:20. Diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então a edificação foi realizada sobre apóstolos e profetas. Temos profetas hoje? Não, porque assim como o dom de profecia, ele acaba quando a Bíblia é completada. Quando se completou-se a Bíblia, a última profecia, a profecia de Apocalipse, então esse dom deixa de existir, que agora aquilo que é perfeito veio a existir. Eram mais proclamadores do que prenunciadores, apesar de, em algumas ocasiões, anunciarem coisas vindouras, como lá em Atos 11, 27. Os mestres ajudaram a fundamentar os convertidos nas doutrinas da fé. Vamos abrir lá, 2 Timóteo 2:2.
E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite aos homens fiéis e a também idôneos, para instruir a outros. Né? Então, Paulo falando que os mestres ajudavam a levar e a fundamentar, né, os convertidos na doutrina da fé. Deus já havia chamado Paulo para ministrar aos gentios, né? Lá em Atos 9,15, como Deus fala, né, Paulo para mim. Vamos abrir lá? Atos 9,15, volta um pouco aí. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, Deus chamou Paulo, já havia chamado Paulo, mas agora separa para um trabalho muito específico. E convocou também Barnabé a trabalhar com ele. A igreja confirmou seu chamado e os enviou ao campo missionário. Faz parte do ministério do Espírito Santo, trabalhando por meio da igreja local, preparar e chamar cristãos para ir a outras partes e servir. A igreja, ela é viva, né? Ela fica oscilando. Né? A gente vem, assim como Paulo fala, ministra, fundamenta, essas pessoas, elas vão para outros lugares, levar a palavra a outros lugares, talvez criar uma igreja em outro lugar, né? Assim que foi no Antigo, assim que foi no Novo Testamento. Nós somos chamados para servir, não para ser servido. Uma confusão que tem predominado as igrejas hoje, onde muitas pessoas estão na igreja para ser servidas. Né? Ah, eu quero o banco mais confortável. Eu quero chegar aqui e ver tudo limpinho. Eu quero a climatização mais adequada. Né? Quero chegar e ter um flanelinha ali para cuidar do meu carro. Muitas pessoas têm agido com confusão. Não estamos aqui para ser servidos. Estamos aqui para servir. Muito se ignora que o chamado do cristão não é para ser servido, mas para servir. E pouco tem sido feito com a ordenança básica que é levar o evangelho às pessoas. Se estamos indo à igreja para sermos servidos, então, creio que é melhor ficar em casa. Porque provavelmente não foi entendida a verdade do evangelho de Cristo. Então, tem que voltar ao básico. Voltar, ler e orar. Para que então o Espírito Santo trabalhe na vida e mostre a verdade do evangelho. As juntas missionárias de hoje são apenas agências que enviam obreiros e agilizam o trabalho autorizado pela igreja local. Mas não seria necessário ter agências missionárias se as igrejas locais fizessem com a ordem de Deus. As agências hoje existem pela deficiência que a igreja local tem tido de fazer, de levar, prover, sustentar as pessoas para fazer o quê? Aquilo que Deus mandou. Espalhe o evangelho. Então, primeiro, volta lá no mapinha. Então, eles estão aqui na Antioquia, né, onde começa aqui uma base do cristã, no início da Ásia. Então, eles saem aqui, o capítulo 1 ao 5, o versículo 1 ao 5, fala que eles vêm para Seleucia, para o litoral, onde tem um porto. E para ajudá-los, Barnabé e Saulo levam consigo João Marcos. João Marcos era primo de Barnabé. Abre lá, Colossenses 4:10. Diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Então, João Marcos, né, era primo de Barnabé, e é na casa dele, da mãe dele, que a gente vê Atos 12, a igreja lá, aquela
O episódio em que Pedro sai da prisão, eles estão orando, Pedro sai, chega e ninguém abre a porta. É da casa da mãe de João Marcos. E a casa da mãe dele era um dos lugares onde os cristãos se reuniam. E é bem provável que tenha sido Pedro quem levou João Marcos à fé em Jesus. Vamos abrir lá, 1 Pedro 5,13. Diz assim: aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então dá a entender aqui que é filho na fé. Né? É bem provável que tenha sido Pedro quem tenha levado João Marcos à fé em Cristo. Por certo, João Marcos ajudou Barnabé e Paulo de várias maneiras, liberando-os de tarefas e detalhes que poderiam ter interferido em seu ministério importante da palavra. Porém, nós vemos uma decisão. Essa primeira parte fala sobre uma decisão. João Marcos aqui toma a decisão de ir colocar em prática o trabalho dado por Deus. Vou com vocês. Aonde? Paulo e Barnabé não sabiam ainda. Quanto tempo? Vamos de carro? Vamos de bicicleta? Não sabemos. Mas ele toma a decisão. E nós, temos entendido a missão de Deus em nossas vidas? Temos olhado para o nosso dom, o dom que Deus nos deu, e estamos colocando ele para trabalhar para Deus? Sabemos qual é o nosso dom? A decisão não é simplesmente sair e ir para outros lugares, mas a decisão de colocar o nosso dom para trabalhar. Temos colocado nosso dom para trabalhar? Como temos usado o nosso dom? Então, primeira parte, uma decisão, a decisão de ir, né, o Espírito Santo movendo essas pessoas para fazer o trabalho, né, de levar até os confins da terra. E agora nós vamos ver uma dissimulação. Né? Então vamos abrir lá do versículo 6 ao 12. Nós já vimos isso aqui na aula passada, então a gente vai mais fazer uma passada rápida. Né? Mas havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se eles Elimas, o mágico, que assim se interpreta o seu nome, procurando afastar-te a fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade. E andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, volta no mapa. Então eles estavam aqui, eles tinham saído daqui para Seleucia, da Seleucia eles foram para Salamina. É o que nós vimos aqui no versículo 1 a 5, né? E agora vai falar que eles cruzam toda a ilha de Chipre, até Pafos, até o outro lado. Né? Era lógico que passaram primeiro por Chipre, né? Pois aquela era a terra natal de Barnabé. Vamos abrir lá, Atos 4:36.
José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Então, talvez fosse lógico que ele fosse para a terra dele, levar a palavra primeiro lá. Assim como Paulo tinha feito lá na cidade dele. Lucas não dá qualquer detalhe do ministério em Salamina, o grande centro comercial da extremidade oriental da ilha. Então imaginamos que algumas pessoas da região creram no evangelho e que se tornou ali uma congregação local. Mas não sabemos, né? Imaginamos que sim, né? Porque eles vão lá, diz que leva o evangelho e logo sai. Mas em seguida, os missionários deslocaram-se quase 150 quilômetros até Pafos. Lembra, não tinha carro, né? Nem bicicleta. Então esse era um trajeto que se fazia muito a pé, né? Eles não eram abastados para ter um cavalo, para ficar indo, carroça, né? Onde eles se depararam, então, agora com uma oposição. Pafos era a capital de Chipre. E seu principal governante romano era Sérgio Paulo. Um homem inteligente, que desejava ouvir a palavra de Deus. E sofreram a oposição de um falso profeta judeu chamado Bar Jesus. Bar Jesus significa filho de Jesus, né? Lembra que Pedro Bar Jonas era chamado, né? Que era filho de Jonas, né? Então Bar Jesus significava filho de Jesus, né? É raro encontrar um falso profeta e mágico judeu, pois tradicionalmente os judeus mantinham distância dessas atividades demoníacas. E o nome Elimas significa mágico, né? Ou homem sábio. E esse acontecimento, ele é uma boa ilustração da lição que Jesus ensina lá na parábola do joio. Vamos abrir lá, Mateus 13, 24, 30. Do 24 ao 30. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Até aqui. Não é aqui não é cumprimento profético, nada, porque isso aqui vai se cumprir lá na segunda vinda de Cristo, né? Mas é uma boa ilustração. Porque está sendo levada a boa semente, e Satanás vem e joga a semente dele. Onde quer que o Senhor semeie verdadeiros filhos, no caso o trigo, Satanás o seguirá e semeará uma falsificação, o joio. Um filho do diabo. Paulo reconheceu que Elimas era um filho do diabo. Como um julgamento de Deus, cegou o falso profeta. Esse milagre também serviu de evidências a Sérgio Paulo, de que Paulo e Barnabé eram servos do Deus verdadeiro e pregavam a mensagem verdadeira da salvação. O governante romano creu e foi salvo. Atos 13, 9 é o primeiro lugar onde encontramos o nome Paulo. É a primeira vez que vemos Saulo sendo chamado de Paulo. Tão conhecido no Novo Testamento. Como cidadão romano, é bem provável que o nome completo do apóstolo fosse Saulo Paulo, pois muitos judeus tinham dois nomes, um judeu e outro romano. Então, talvez se apresentasse dessa forma. E essas dissimulações, né, essas ações dos filhos de Satanás, ocorrem também hoje em dia. Ocorrem em situações próximas a nós. Satanás quer desviar o nosso entendimento da verdade do Evangelho, ou das pessoas que estamos levando a palavra, ou de pessoas próximas a nós. Estamos conseguindo identificar essas ações? Será que quando acontece algo comigo, eu consigo identificar que aquilo é uma ação de Satanás tentando tirar minha fé, tentando tirar o meu ânimo?
Será que estamos conseguindo identificar quando estamos começando a fazer um evangelismo, um discipulado? Estamos identificando a ação de Satanás, tentando minar essa ação? Estamos sendo rápidos em cortar o mal pela raiz? Assim como Paulo foi rápido. Ele identificou aquilo e de forma rápida ele cortou. Claro que a gente não vai sair cegando as pessoas, né? Mas temos que, através da palavra, a palavra vai cortar, porque ela é uma espada. Se nós, através da palavra, temos que sermos rápidos em cortar aquilo. Com o quê? Com o ensino verdadeiro. Estamos sendo rápidos em cortar isso ou estamos deixando essa semente germinar no nosso meio? Deixando ela crescer? Como estamos fazendo? Então, nós vimos aqui uma decisão, vimos aqui uma dissimulação, e eles seguem-se. E eles seguem, então, para Perge. E nós vamos ler agora, volta no nosso mapinha. Então, a Escritura diz que agora eles saem de Pafos e navegam até Perge, até a Panfilha, já aqui na Ásia, no meio da Ásia Menor. Aqui já é a parte da Ásia que começa a se conectar com a Europa, né? Não aqui ainda, mas aqui é a Ásia Menor, a ponta já da Ásia. Vamos ver lá, Atos 13. Né? Que nós vamos ver agora sobre uma deserção. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram a Perge, da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Por que João Marcos desertou? Desertou e deixou seus amigos e voltou para Jerusalém. Talvez simplesmente com saudade, ou tivesse ficado descontente por Paulo começar a assumir a liderança no lugar de Barnabé, que era seu primo. Não fica claro. Marcos era um judeu devoto e talvez tenha se sentido pouco à vontade com os gentios salvos. Alguns estudiosos acreditam que a volta de João Marcos para Jerusalém ajudou a desencadear a oposição dos legalistas judaizantes. Nós veremos isso lá em Atos 15. Outra possibilidade talvez fosse o perigo. À medida que o grupo se dirigia a regiões novas e difíceis. Qualquer que tenha sido o motivo dessa deserção, João Marcos fez algo tão sério que Paulo não quis mais de volta em sua equipe. Avança um pouquinho aqui, Atos 15:36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades das quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Não sabemos, mas foi algo grave, para Paulo não querer mais nem a presença dele na ação. Posteriormente, já na segunda viagem, aí Paulo vai chamar então Timóteo para tomar o lugar de João Marcos. Mas João Marcos redimiu-se, por fim, e recebeu a aceitação e aprovação de Paulo. Lá em 2 Timóteo 4:11, abre lá. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Então, ele se redimiu. Né? Ao longo dos anos, vemos
muitas pessoas fazerem exatamente a mesma coisa que João Marcos. E é sempre muito triste. Que Deus nos abre as portas. Mas também vemos alguns dessas pessoas serem restaurados aos serviços de Deus. Graças às orações e ao encorajamento do povo de Deus. João Marcos tremeluziu em meio à crise. Mas a luz dele nunca apagou completamente. E essa verdade tem que ser um estímulo para todos nós. Mesmo para aquelas pessoas que vemos que se afastam do caminho. Mas que sabemos que é uma pessoa que entregou a vida a Cristo. Mas como temos lidado em meio às portas abertas por Deus? Deus abriu uma porta para João Marcos. Ele chegou até a porta. Ele pode até dado um passo, mas ele voltou. Não seguiu a vida ali dentro daquela porta. Temos entrado nas portas que Deus abre para nós? Temos entendido e assumido a responsabilidade? Se Deus abriu essa porta é porque tem uma responsabilidade. Está conectado com o meu dom. Está conectado com a obra que Ele preparou para nós de antemão. Lá em Efésios 2:10. Ou temos voltado para trás com um sentimento diferente ao que Deus quer de nós? Deus quer que nós entremos com ousadia, com coragem. Mas será que a gente tem voltado para trás com outro sentimento? Porque para voltar uma porta que Deus abriu, não pode ser o mesmo sentimento. É um sentimento de covardia. Como temos lidado com as portas que Deus tem aberto para nós? E agora, aqui então, dando seguimento ao nosso texto, nós vamos ler agora do 14 ao 52. Vamos lá. Atos 13, do 14 ao 52. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado, à sinagoga, assentaram-se. Só volta no mapa, antes de... Então, eles saem de Perge e vai agora lá para Antioquia da Pisídia. Então anda bastante agora, né? Vemos que... Então, olha o caminho que eles já fizeram, né? Só nesse pequeno trecho que a gente viu, que aparenta ser um espaço de tempo curto, né? Não fizeram numa semana, né? Então eles saem, vêm navegando, atravessa andando, vai para Pafos, fica um tempo ali, prega, sai daqui navegando, vai para Perge, prega, anda mais uma boa parte, né? Então isso tudo não é no espaço de uma semana, né? Levou tempo aqui. 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer: irmãos, se tende alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouve. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então lhes pediram rei, e Deus lhes preparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto lhes passou, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-se o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João, primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes,
mas após mim vem aqueles de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros, que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa da morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que, com ele, subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque a verdade, tendo Davi servido a tua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevém o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e este, falando-lhes, o persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir as palavras de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vós julgais indignos da vida eterna, eis aí que nós volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território, e partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordaram de alegria e do Espírito Santo. Então, Paulo e Barnabé viajaram cerca de 160 quilômetros para o norte e subiram cerca de 1.200 metros. Então, essa viagem que a gente acha que é 150 quilômetros, ainda foi 150 quilômetros de subida. Né? A Antioquia da Síria ficava a 1.200 metros de altitude. E era uma importante estrada romana. Ao acompanhar as viagens de Paulo em Atos, observa-se que o Espírito Santo guiava a escolha de cidades estratégicas para fundar igrejas, e a partir dessas evangelizava as regiões ao redor. Então não era uma estratégia de Paulo,
uma estratégia do Espírito Santo. Também se observa que onde era possível, começava o seu ministério na sinagoga local. Este era um padrão, onde tinha sinagoga, começava-se nas sinagogas. Onde não tinha, como nós veremos aqui, mas nós já falamos em Filipos, não tinha sinagoga. Então, lá começou-se, Paulo usou outra estratégia. Mas o padrão tem sinagoga, vamos à sinagoga primeiro. Pois ele sentia grande responsabilidade por seu povo. Nas sinagogas encontrava tanto judeus quanto gentios, dispostos a ouvir a palavra de Deus. Ali tinha pessoas que estavam indo para escutar também. Este é o primeiro sermão de Paulo registrado no livro de Atos. E pode ser dividido em 3 partes, sendo que cada uma delas começa com as expressões varões israelitas, irmãos. Então a primeira parte, a preparação. Nós lemos aqui do 16 ao 25, onde nessa sessão Paulo faz uma recapitulação da história de Israel, culminando com o ministério de João Batista e a vinda do Messias. Deixa claro que era Deus quem operava em Israel, e por meio dele, preparando o caminho para a vinda do Messias prometido. E fica claro aqui na própria resposta de João. Eu estou preparando para ele, não sou eu. Então, Paulo, nesse sermão de Paulo, a primeira parte dele, vemos a preparação. Ele vai falar da preparação do caminho do Messias. Ele lembra os ouvintes de que a nação nem sempre havia sido fiel ao Senhor e à aliança, mas que em várias ocasiões havia se rebelado. Todo o povo judeu piedoso sabia que o Messias viria. Isso era de conhecimento público. E sabia que era da família de Davi, como nós vimos lá em Mateus 2. E que um profeta pronunciaria a sua vinda. João Batista foi esse profeta. Então, do 16 ao 25, Paulo separa, ele faz, a primeira parte dele é preparação. Ele fala assim, povo, o caminho foi preparado, desde lá de trás, desde aquilo que a gente já ouviu, que a gente já ouvia, que a gente já sempre leu nas sinagogas, todos os sábados. Tudo aquilo que nós temos ouvido foi uma preparação para o Messias. E essa preparação aconteceu nessa era. João Batista foi o profeta que ele veio e preparou o lugar, preparou o caminho. Do versículo 26 ao 37, ele então vai dar uma declaração. Quem é o Messias? O Messias veio. Uma vez que Paulo se dirigia tanto a judeus quanto a gentios, tementes a Deus, na congregação, mudou a sua abordagem, passando da terceira pessoa, eles, para a segunda pessoa, vós. Explicou aos ouvintes por que os líderes em Jerusalém rejeitaram e crucificaram o Messias de sua nação. Não se tratava de não terem lido, nem ouvido a mensagem dos profetas, mas de não terem compreendido. Não adianta ler e não pedir o discernimento do Espírito Santo para entender a palavra. Por isso, quando a gente vai ler, nos alimentar, e que tem que ser uma coisa frequente, se não diária, antes de ler, nós oramos, pedimos para que o Espírito Santo nos dê discernimento. Senão vira uma leitura corrente e que não nos traz ensino nenhum. Estamos alimentados? Temos nos alimentado da palavra? Com discernimento, com oração? Mas eles tinham lido, muitas vezes. Muitos fariseus sabiam de cor e repetiam de cor as palavras. Mas eles não entenderam. Além disso, a crucificação de Jesus de Nazaré fora prometida até mesmo nos escritos dos profetas. Pedro usa esses mesmos escritos lá em Atos 3. O acontecimento crítico foi a ressurreição de Jesus. E ele fala, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos,
Paulo lhes declarou o evangelho, a palavra dessa salvação, lá no versículo 26. Ele fala das boas novas, no versículo 32, que é, Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Tendo em vista que se dirigia à congregação de uma sinagoga, Paulo usou as escrituras do Antigo Testamento para apoiar a argumentação. Muitas vezes, a gente vê pessoas querendo evangelizar, falando de outras coisas. Quando a gente escuta, por exemplo, não sei quantos aqui já foram... já tiveram irmãos testemunhas de Jeová à sua porta. Quando a gente vê a pregação, vai se falar de muita coisa. O mundo está decadente, quanta coisa ruim. Não se fala de Jesus. Fala assim, tá vendo? As coisas ruins são um sinal, então é melhor você procurar fazer coisas boas, né? Não se prega Jesus. A pregação, o evangelismo, para aquele que não é convertido, é Jesus. Essa é a mensagem do evangelho. Paulo resume aqui em 3 coisas. Né? Ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Ele ressurgiu. Tendo em vista que se dirigia a uma congregação de sinagoga, ele usa a Escritura. Nós vamos evangelizar? Levamos a Escritura. Quais são os versículos que a gente vai levar? No último evangelismo aqui, a gente usou textos simples, fáceis, né? Onde Paulo usa o livro de Romanos para fazer o evangelismo. Não há nenhum justo sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus justifica através de Jesus Cristo. E para isso precisa confessar Jesus com a tua boca. Paulo sempre é simples na pregação do Evangelho. Mas ele prega Cristo. E em Atos, no versículo 33, nós encontramos uma citação. Nós vemos que Paulo vai citar várias coisas aqui. No versículo 33 ele vai citar Salmos 2:7. E podemos observar que se trata de uma referência à ressurreição de Cristo, não do seu nascimento. Ele vai falar aqui de gerei, mas olha só, como Deus se cumpriu plenamente a nós, versículo 33, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho e hoje te gerei. Ele está falando aqui da ressurreição, não do nascimento. Ele está falando aqui, ressuscitando a Jesus. E ele cita esse texto falando o quê? Da ressurreição. Né? Não do nascimento de Jesus. O sepulcro novo, que ele vai falar aqui, né, mais para frente, e que nós vemos lá em João 19:41, foi como um ventre que Deus deu à luz a Jesus Cristo na glória da ressurreição. Ele precisou ser morto para que ele ressuscitasse. Porque ele precisou ir lá para o centro da terra, levar cativo o cativeiro. E em seguida, ele cita Isaías 55:3. Cumprirei a vosso, lá no versículo 34, cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Referindo-se à aliança que Deus fez com Davi. Teu trono não ficará vazio. As fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus havia prometido a Davi que o Messias viria de sua linhagem. Era uma aliança para sempre, com um trono que seria estabelecido perpetuamente. Quando vier, então, o milênio, o trono, Jesus estará no trono, e esse trono vai ser eterno. Não é um trono temporário. Se Jesus era o Messias, e se morreu, e permaneceu morto, não poderia cumprir sua promessa. Portanto, Jesus deveria ressuscitar dentre os mortos, a fim de provar que a aliança era verdadeira. Isso que Paulo está falando. Está falando para os judeus, para as pessoas que sabiam e conheciam essas palavras, mas não tinham entendido. Não tinham visto isso acontecer. Não tinham entendido que Jesus era o Messias. E que ele precisava morrer. Lembra que
até os discípulos achavam que ele ia já instaurar o reino lá na primeira vinda. E para a sua terceira citação, ele usa Salmos 16, 10. A mesma passagem citada por Pedro em sua mensagem em Pentecostes, lá em Atos 2. Os judeus consideravam o Salmo 16 um salmo messiânico. E era claro que sua promessa não se aplicava a Davi, que havia morrido e cujo corpo foi sepultado e sofrido decomposição. Assim, aplicava-se necessariamente a Jesus Cristo, o Messias, aquele que não viu corrupção. Então ele faz uma preparação no seu sermão, ele faz uma declaração, e do versículo 32 ao 52 nós vemos uma aplicação disso. Paulo havia declarado as boas novas. Lá no versículo 32, né? Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. E só lhe restava apresentar uma aplicação pessoal e puxar a rede. Ele jogou a isca, agora faltava puxar. Disse-lhes que pela fé em Jesus Cristo poderiam ter duas bênçãos que a lei jamais seria capaz de oferecer. Quais eram essas bênçãos? A primeira, o perdão dos seus pecados. A lei não falava sobre perdão de pecados. A lei não era capaz de oferecer isso. A lei cobria o pecado, como uma sujeira debaixo do tapete. Mas o pecado estava ali ainda. Ele não era perdoado. Ele só era coberto. Agora, Jesus dá duas bênçãos. A primeira, perdão de pecados. E a segunda, justificação. A justificação diante do trono de Deus. Justificação é o ato pelo qual Deus declara que o pecador que crê é justo em Jesus Cristo. Refere-se ao cristão diante do trono de Deus. Os judeus aprendiam que Deus justificava os retos e castigava os perversos. Mas Deus justifica os ímpios agora. Mas os ímpios que creem em Jesus Cristo. Isso era um escândalo para o judeu. Mas nós, que éramos ímpios, que cremos em Jesus Cristo, passamos então agora a estar diante do trono de Deus. Temos esse acesso agora ao Pai, que só pode ser feito através de Jesus Cristo e da confissão dele como nosso Senhor. A lei não pode justificar o pecador. Serve apenas para condená-lo. Deus não apenas perdoa nossos pecados, mas também nos dá a própria retidão de Cristo e a deposita em nossa conta. Sem dúvida, Paulo dava boas notícias àqueles da congregação de judeus e gentios que não tinham paz no coração. Nós cantamos aqui, e nem foi combinado, né? Aquela paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Ela vem de Deus. Deus é a paz. Paulo encerrou a sua mensagem com uma advertência, e ele cita aqui Abacuque 1:5. Aqui no versículo 47. Não, perdão. Versículo 40. Ele termina o sermão dele com Abacuque. No tempo de Abacuque, a obra tal, que é citada aqui, né? Vós, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, 41, perdão, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou lá contar. Nesse tempo de Abacuque, naquela época, a obra tal de Deus realizava era levantar os caldeus para disciplinar o seu povo. Qual era a obra aqui? Eu vou usar os gentios para disciplinar o povo de Deus. Uma obra tão extraordinária que ninguém acreditaria nela. Porque Deus usando o povo, os gentios, para disciplinar os judeus. Afinal, por que Deus usaria uma nação pagã, perversa, para castigar o próprio povo escolhido? Por mais pecador que fosse. Deus usava gentios para castigar os judeus.
Mas a obra tal agora, no tempo de Paulo, não é essa. Era que Deus usava judeus para salvar os gentios. Lá em João 4, Jesus fala, a salvação vem dos judeus. Porque Jesus era judeu. E a salvação agora vem através de Jesus. Então, através de um judeu, Jesus, o Messias, os outros agora podiam ser salvos. Aqueles que na época de Abacuque não eram, não poderiam ser. E em decorrência disso, muitos judeus e prosélitos creram e se juntaram a Paulo e Barnabé. Os gentios ficaram especialmente entusiasmados com a mensagem de Paulo e volta aqui no sábado que vem e prega de novo. Então aqui tem um tempo. A gente sabe que minimamente uma semana eles ficaram em Antioquia da Psídia. Né? Gostaram tanto que falaram, volta aqui no sábado que vem e prega de novo. Isso que você tem pregado a nós. O povo havia se empenhado em espalhar a notícia. Eles foram lá, começaram a falar, ó, sábado que vem, Paulo vai estar aqui e vai trazer uma mensagem maravilhosa. Eles se empenharam em fazer isso. Pois no sábado seguinte, né, cadê versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, no sábado seguinte, estava quase toda aquela cidade foi lá escutar aquilo que só aquela congregação daquela primeiro sábado tinha escutado. É um bom exemplo para nós nos empenharmos para espalhar o convite de Deus, para levarmos a palavra de Deus, para convidar para vir para a nossa igreja, ou para a igreja que seja, a igreja que tem a palavra de Deus, serve de um exemplo para nós. Empenho. O pessoal escutou uma palavra aqui que eles acharam maravilhosa e se empenharam a semana toda para convidar, ó, vai lá, vai lá, vai lá. E quase toda a cidade veio escutar a palavra. Serve de um incentivo para nós. Empenharmos, levarmos a palavra, convidar as pessoas para vir e escutar a palavra de Deus. Não a palavra de homens, mas a palavra do Senhor. É provável que a maioria aqui fosse gentios. E os que deixou os judeus irados e cheios de inveja. Em sua última mensagem na sinagoga, Paulo declarou que Deus havia enviado a sua palavra primeiramente aos judeus. Foi isso que ele falou lá no versículo 26. Mas eles haviam rejeitado. Assim, Paulo levaria as boas novas aos gentios para apoiar a sua decisão. E ele cita aqui agora, no versículo 47, Isaías 49:6. Estava posto a ir até os confins da terra para ganhar almas a Cristo. E Atos, no versículo 48, apresenta o lado divino do evangelismo. Todo evangelismo tem um lado divino. Pois Deus escolhe o seu povo. Lá em 1 Coríntios, lá em Efésios 1:4, fala o quê? Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E o que ele vai falar aqui no 48? Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E reforçando a nossa doutrina da eleição, onde Deus escolhe. A palavra, o termo traduzido aqui para destinados, significa registrados. E indica que o povo de Deus tem o seu nome escrito no livro de Deus. Quando a gente se converte, Deus registra no livro da vida. Mas Atos, no versículo 49, apresenta o lado humano do evangelismo. Vamos ver lá. E divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Por que o lado humano? Porque se não pregarmos a palavra, se não sairmos do nosso conforto e levarmos a palavra às pessoas, ninguém poderá crer e ser salvo. Lembra que para ser salvo precisa ser da água e do Espírito. Lá quando Jesus fala para Nicodemos. E a água ali não é água, é palavra. Precisa da palavra e do Espírito.
É assim que uma pessoa passa, então, a ter comunhão com Deus. Senão, tem que ter a palavra. Então, aqui, se a gente não pregar, se a gente não levar a palavra, não tem como as pessoas crerem. Precisamos fazer a nossa parte. Levar a palavra às pessoas. E os judeus incrédulos não ficaram de braços cruzados, enquanto Paulo e Barnabé assumiam o controle. Primeiro discutiram com ele, depois tomaram medidas judiciais e o expulsaram da cidade. Mas os missionários não desanimaram. Eles sacudiram a poeira dos pés e foram para a cidade seguinte, deixando para trás um grupo de discípulos cheio de júbilos. Temos tido esse mesmo ânimo de não desanimar frente aos resultados decorridos? Muitas vezes os resultados não são aqueles que a gente espera. Aqui, Paulo viu. O resultado não era o que ele esperava. Eles não esperavam serem mandados embora da cidade. Mas eles foram cheios de júbilos para a próxima cidade. Devemos olhar para o exemplo de Paulo e Barnabé, assim como eles, mesmo em resultados ruins, seguir em frente com júbilo e fé. Fé que Deus está trabalhando no nosso caminho. Que Deus trabalhe nos nossos corações e nos fortaleça. Amém? Baixa as cabeças. Senhor Deus amado, obrigado, Pai Santo, porque Tu, Senhor, ó Pai, os Teus caminhos são retos, ó Pai. O Senhor declara, Senhor, que o Teu Filho, Pai, Jeová em carne, Jesus, é o caminho, o único caminho, a única verdade e a vida. Ninguém chega ao Senhor se não for através dele. Ó Deus, clamo, ó Pai, que o Senhor venha nos dar esse contentamento, ó Pai. Não permita, Pai, que Teu Espírito possa estar nos animando, mesmo em meio a resultados ruins, ó Pai. Mas, Senhor, que o Senhor possa estar nos dando ânimo para fazer a Tua vontade, levar a Tua palavra, Pai. E que sejamos instrumentos do Senhor, ó Pai. Para que seja a Tua palavra e não a nossa. E que o Teu Espírito Santo possa trabalhar, Pai, na vida dessas pessoas, para que elas venham a conhecer o Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, e peço, no maravilhoso nome do Senhor. Amém.